Mirim, o que é que você quer? Folhas verdes de Caboclo Mirim, o que é que você quer? Folhas verdes de zum, 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 aruê. Para quem tem acompanhado a gente nos últimos domingos, né, já entenderam, né, como a visão, a Umbanda que nós praticamos, a Umbanda do Seu Mirim, é uma Umbanda universalista, é a proposta dele. Ele é o nosso chefe do Oriente, trouxe uma sabedoria ancestral para todos nós, que é uma sabedoria que nós conhecemos, chegou até nós, fragmentada, chegou até nós através da expressão da cultura de diversos povos. A sabedoria é uma só, mas ela chega através da gente de diversas fontes, de diversas manifestações culturais, diversas maneiras de expressão de tantos povos que beberam da mesma fonte. Sabe, dos antigos védicos, antigos hindus, lá da Índia, os antigos povos védicos, até as riquíssimas e poderosas nações africanas do passado, através de judeus e babilônicos e gregos, romanos, esse caldeirão de sábios da antiguidade que tanto interagiam entre si, que sempre viam na oportunidade que não era só o comércio. Você, para fazer comércio com os outros povos, você tinha que conhecer a língua do outro povo, e tinha que conhecer o pensar do outro povo para poder ter um pouco de contato, saber o que é importante, como tratar. Então, os sábios iam na frente para fazer as tratativas diplomáticas desses povos, e havia muito isso, e essa interação do conhecimento, de cada um com as suas bibliotecas, com a sua sabedoria, com a sua forma de se expressar. Caboclo Mirim sempre trouxe isso. Além da expressão cultural de cada povo, Caboclo Mirim vem nos remeter à essência. Caboclo Mirim vem sempre nos falar da essência, que vai além da cor da pele, vai além dos personagens. Do personagens, não se cria personagem na Umbanda de Caboclo Mirim. Além espírito, porque a mensagem, a essência é espírito. Espírito, a essência é luz, é vibração. É disso que nós tentamos sempre trazer. A nossa irmã Anne, comandante do CCD, até inclusive botou uma postagem essa semana, se eu acho até ela aqui, eu tinha separado ela, bem legal, eu acho muito legal as palavras do Seu Mirim, e eu tinha até separado, está aqui. E o Caboclo Mirim nos ensinava que o homem possui duas formas de saber. Opa, aí, valeu, Márcio. O homem possui duas formas de saber. Uma cultura material adquirida em suas vidas sucessivas e outra pelo despertar real da sabedoria. A cultura material vai se descondensando, a gente vai largando a cultura material, vai se descondensando em sabedoria de encarnação, quando o homem sabe aplicá-la. Também poderá adormecer completamente se não for adquirida para alguma utilidade. Cultura é aquilo que o homem aprende dos outros. Sabedoria é o que constitui a sua própria experiência. Isso eu acho que vale para os povos, vale para todos nós. Entendeu? Muitas vezes, por isso que eu falo tanto das tabelinhas, eu falo tanto de, às vezes, um conhecimento muito formatado, em que as pessoas querem um produto muito pronto, e tratando o conhecimento que tem que ser vivência, tem que ser transformado em sabedoria, porque isso é cultura. E o umbandista tem de estudar. Claro que o umbandista tem de estudar. A nossa proposta, senão nós estaremos aqui batendo papo com o comandante Márcio, se não fosse para estimular o estudo. Mas longe da gente ter um produto pronto. Eu adoro a palavra reflexão por isso. A gente vem refletir juntos, vem bater um papo juntos. Não é um produto pronto. Não é uma coisa que vocês possam botar num quadro e aí... Não, é a ponta do iceberg. É a ponta do iceberg. Por favor, Márcio. Antes de tudo, esse slide não estava combinado. Por acaso a Anne postou e eu printei, porque eu gostei muito. Então,
Na sorte, você chamou isso agora, eu trouxe. Mas você estava falando dessa história de não ter um produto pronto. A gente, e sobre a história de ter vários caminhos, há vários caminhos, né, com sábios que chegam a nós através desses diversos caminhos, a nós, que eu digo a nós, humanidade, né, através desses diversos caminhos. E dentro da doutrina de Kardec, nos é dito que falta vocabulário material para que nós possamos entender, até porque a nossa curvatura moral ainda também não nos permite entender tanta coisa. A nossa ressonância, né, Márcio? A gente precisa ter um padrão vibratório para que a gente consiga falar a mesma língua. Eu estava falando isso agora dos povos antigos. Nós precisamos estudar e nos aprimorarmos vibratoriamente para que a gente consiga entender a mensagem. Porque também não vem, né? A linguagem não consegue, isso que você está falando do Kardec, a linguagem do plano espiritual não consegue muitas vezes traduzir aquela sabedoria que nós... da coisa, né? A grandeza da coisa. Mas é importante a gente destravar de alguns conceitos rígidos, porque a espiritualidade não dá para ter conceito rígido. Essa coisa da reflexão me cala muito fundo, porque eu não me sinto, e acho que você também não, na condição de alguém que sabe tudo, né? E que, não, essa daqui é a verdade porque eu estou falando e tal. Eu acho que essa posição de essa é uma opinião minha, venham refletir e traz sua... Filtra, garimpa, se serve bem, se exatamente. Não serve, né? O convite que eu faço, minha proposta, Márcio, meu convite é tentar fazer com que a gente consiga olhar pelos olhos de Caboclo Mirim. A gente consiga... desafio, hein? Esse é o desafio. É o grande desafio. Se a gente tentar ver com a lógica de Caboclo Mirim, com o raciocínio de Caboclo Mirim, se ele soltou, deu sinais, indicações e deu caminho, por quê? Tentar entrar na mesma... Imagina que ele está aqui entre nós. Imagina que você está tipo... Você já está deixando spoiler, hein? Oi? Então, entendeu? O convite é esse, olhar através do olhar de Caboclo Mirim para a gente compreender. Isso nós estamos aqui hoje. A live de hoje, o tema é Xangô Caô. Cara, para começar, para falar de Xangô Caô, a gente vai começar por Xangô, entendeu? Até porque, para nós umbandistas, meio já começa, e eu tenho certeza que tem muitos irmãos que estão com a gente aqui, que não estão necessariamente cresceram dentro da escola de Caboclo Mirim, ou vêm de outras vertentes, ou estão curiosamente estão aqui compartilhando com a gente, tentando entender o que é isso. E a gente tem um primeiro olhar para a Umbanda de Caboclo Mirim, vem 2 Xangôs, né? Nas 7 linhas de Umbanda tem Xangô e Xangô Caô. Então, eu já fiz eu já vivi já fiquei indignado com isso muito tempo, mordido com isso durante muito tempo, para entender isso. Então, vamos começar por Xangô. E a primeira coisa que eu fui relembrar, e que eu quero trazer aqui, já começa na própria saudação. Caô, Xangô. Caô, Cabecilê, Xangô. O que representa essa saudação? Caô, Cabecilê, Xangô. Caô, Cabecile, Xangô. Venham ver o rei descer sobre a terra. Isso é Iorubá. Venham ver o rei descer sobre a terra. Lindo, né? É lindo. Olha e a isso, expressão, né? Cada cultura tem uma maneira de passar um ensinamento, mas a essência é a mesma. É exatamente disso que nós vamos falar aqui hoje. É a realeza que vem de cima para o nosso plano. Xangô... A coroa, de novo, aberto, né? Na mitologia de Iorubá, Xangô, e até os estudiosos dizem até que é histórico, foi rei de Oiá, da cidade de Oiá, do reino de Oiá. Xangô, venham ver o rei descer sobre a terra. Caô, Cabecilê. Nós vamos estudar essa descida sobre a terra, disso que está no alto, fazendo a manifestação, fazendo a diferença no nosso plano. É essa o âmago. Mas Xangô, a característica de Xangô é como rei. Rei é governo. Rei é justiça. Justiça social. Um rei, quem tem realeza, tem nobreza, usa a justiça para fazer justiça social. Ser equânime, equilibrar as relações,
trazer qualidade a todos os seus súditos, a todos os seus do seu reino. Então, um governo justo, ele traz paz social. Estamos falando de um governo sagrado, imagina isso, né? Um governo sagrado. E na antiguidade, esse governo, exatamente por ser o Senhor, aquele que agregava os valores, agregava o poder de decidir, tudo era concentrado no rei, mas um rei conectado com o Altíssimo, um rei que canalizava do Altíssimo, o símbolo da coroa, canalizava com o Altíssimo para trazer, a partir dele, trazer para o seu reino, espargir sobre o seu reino em forma de um governo justo, que traga o progresso para todos os seus, que traga a paz, a justiça social, a paz. E essa figura do governante, também naqueles tempos antigos, acumulava a função de juiz. Por isso, inclusive, a justiça é muito clara. É o rei, o soberano, que tinha a palavra final nos conflitos. Ele exercia também o papel do grande magistrado, do grande juiz. Sérgio, tem uma pergunta aqui sobre o porquê do Xangô ser representado com a coroa. Acho que vale a pena dar uma brifada rapidinha. É exatamente isso que eu estou falando. Opinião. Na verdade, é exatamente a representação do rei, do que vem de cima, do ouro que está sobre nossas cabeças. A coroa não é de latão, a coroa não é um louro, aquele louro da vitória dos romanos, é uma coroa, o símbolo maior é a coroa de ouro. É o ouro que brilha, na verdade, o chakra luminoso que brilha sobre a sua coroa, que te conecta com algo que vai além. Não estamos falando do ouro físico, estamos falando do ouro simbólico. Ouro simbólico. Eu vou fazer muito linguagem simbólica hoje aqui, muita imagens simbólicas para explicar, para poder compartilhar. E essa sabedoria faz o governante ser justo, sensato, sabe, decidir ser o juiz justo. E ele acumulava a função, né, como eu disse, acumulava a função de juiz e de rei, de juiz e sacerdote. Como eu estava falando, a ordem que vem de cima, né? Quando a gente fala de cima, a gente tem a noção simbólica da montanha. A montanha de Xangô já é a noção de algo que está acima de nós, que desce até nós, né? Venham ver o rei descer sobre a terra. Descer da onde? Se está descendo, é porque está num plano, né? Num monte, num local acima da gente. Então, ele vem descer sobre nós. Simbolicamente, nós vamos falar de planos vibratórios, planos de existência, mas a montanha é um símbolo físico de algo que está no alto e que desce sobre nós. Então, tem uma alegoria bonita aí nisso, quando você vai subir um monte para fazer suas orações, né? Alguns irmãos nossos de outras crenças têm essa prática, você, na verdade, elevar-se para tentar se aproximar ao máximo do sagrado. Nós vamos falar disso, nós vamos falar muito disso aqui, eu estou fazendo uma introdução, nós vamos falar muito disso. Voltando para Xangô Caô, a gente tem antes eu estou falando de Xangô, vejam bem, Xangô, genericamente. Uhum. Na Umbanda de Caboclo Mirim, nós destacaram Xangô Caô, que é uma qualidade de Xangô. Dentro da Umbanda normal, você tem Xangô Agodô, Alafim, Xangô Caô, você tem... Tiraram o Xangô Caô e destacaram o Xangô Caô desse pacote de Xangô. E deram um significado específico. E deram um significado. Aí é que eu queria chamar, antes de mais nada, a gente precisa, inclusive, porque nós estamos lidando com vários irmãos e alguns de outras raízes, deixar claro que, para a Umbanda de Caboclo Mirim, para nós que estamos aqui nesse bate-papo, Xangô Caô é sincretizado com Xangô, com São João Batista. Porque vamos deixar claro isso, tem outras raízes de Umbanda que sincretizam São João Batista com Xangô Agodô, por exemplo. Não é unanimidade, tá, Márcio? Eu até fiquei surpreso, porque eu achava que era unanimidade. Não é unanimidade. Não o sincretismo... O sincretismo, na verdade, até é regionalizado também, né? Os próprios estados verdade. têm diferenças. É verdade. Então, quando eu vi que, olha, vamos então deixar claro que pra gente, Xangô Caô, essa linha que nós vamos... A gente estava falando da não dá. Né? Mas a gente vai usar a imagem de São João Batista para explicar um bocado de coisa aqui, bater um papo. Eu vou trabalhar muito na imagem. Alegoricamente. Para ficar claro, né? Isso.
Então, quem é essa figura? Nós estamos falando de Xangô, o rei, o soberano, o dono da coroa. E nós destacamos Xangô Caô. Xangô Caô, rei sem coroa. Xangô Caô a gente separa, a imagem então de São João Batista é muito clara, é preciso separar o Xangô rei, governo, justiça, daquele que desceu a montanha, desceu do trono, porque passou a carregar a montanha dentro de si. Passou a carregar a nobreza dentro de si. O ouro da coroa não está mais visível, está dentro de si. Esse nobre, esse Xangô, sem coroa, desceu para estar com o gentil, encurtou a distância, desceu do plano maior para o plano menor, perdendo a realeza exterior, porque adquiriu uma realeza, uma nobreza, um ouro interior. Desceu para quem gentil, Sérgio? As pessoas simples, as pessoas do povo, as pessoas normais, não as classes mais abastadas. Então Xangô desceu da montanha para compartilhar com as pessoas o ouro que ele carregava em si, o ouro simbólico que ele carregava em si. Essa descida da montanha de Xangô Caô é alegórica. Ele faz isso por amor às pessoas, amor à humanidade. Ele vem compartilhar esse tesouro interior dele por amor à humanidade, para que todos conheçam, para que todos carreguem em si também esse ouro. Se a gente acredita que Deus é justo, como é que apenas alguns teriam a possibilidade de chegar lá em cima, né? Sim, mas muitos não conseguem chegar lá em cima. Você falou mas do padrão vibratório. A possibilidade existe. É isso que eu tô a falando, possibilidade Deus existe é para todos. E essa vibração de Xangô Caô é a vibração do que vem de cima para mostrar o caminho. Tem a ver, acabei de me lembrar disso aqui, o mito da caverna de Platão. Quando um sujeito descobre o caminho de fora da caverna, ele encontrou a iluminação, ele encontrou a vida, e ele volta. Ele podia ir lá curtir a vida dele, seguir a vida dele, fazer até um castelo lá em cima, né, porque os outros pobres coitados estão lá no buraco, iludidos, mas não. Por amor aos demais, ele volta ao buraco, ao escuro, ao plano inferior, para trazer o conhecimento que ele adquiriu, a verdade que ele descobriu, onde está a verdadeira vida. Ele volta para trazer isso para os demais. E não necessariamente vai ser reconhecido, e não necessariamente vai ser, vão dizer muito obrigado. Pelo contrário, é pedrada, tá? Porque o povo da caverna de Platão está satisfeito onde está. Eles são donos daquele mundinho deles, a vida é aquilo para eles. Não necessariamente eles querem ouvir. Muitas vezes o missionário fala para as paredes, porque nem sempre os ouvidos estão prontos para ouvir. A oportunidade é dada a todos, mas tem de ter ouvidos de ouvir, olhos de ver, tem de estar você preparado para descobrir o ouro que existe em você, garimpar esse ouro que existe em você. Então, Xangô Caô desce por amor à humanidade, desce por amor... Vamos vendo, irmão, vamos desenvolvendo aqui. Xangô Caô desce por amor, amor à humanidade. Então o Xangô Caô não tá aqui com o Xangô, ele está num raio de amor. Ele está trabalhando, vibrando num raio de amor. Ele está trazendo esse amor maior, esse amor divino, esse amor maior a todos nós. É aquele amor que transborda dentro de si, não cabe dentro de si. É aquele ágape dos gregos. Os gregos descreviam esse amor maior, esse amor como sendo o ágape, era o nome que os gregos davam. É o ágape dos gregos, o amor de quem se sacrifica, de quem é idealista, de quem dedica a própria existência, o sacerdócio da própria existência para a coletividade, para os outros. Então, Xangô traz a luz. Traz a luz, ela traz a verdade, traz algo mais imaterial. O Xangô clássico está mais ligado à solidez, à consolidação de algumas coisas psicológicas, emocionais, materiais. Xangô é dono desse mundo, de nossa presença encarnada.
Xangô rege essa presença encarnada. Xangô Caô vem nos mostrar que tem mais do que isso aqui. Tem um caminho além disso aqui. Ele vem trazer, com amor a todos nós, nos mostrar o caminho. O Márcio até estava citando, está dando até um spoiler. Os seres que vibram no Xangô Caô são aqueles que estavam na montanha, são aqueles que estavam iluminados, despertos na montanha, né? Enfim, eles estavam libertos. A estar na montanha, estar perto dos céus, como disse o Márcio, estar, ou seja, você se libertou, você se tornou um ser humano. Para você poder estar perto dos céus, você se tornou uma alma livre. O caminho a seguir para você, na verdade, era o caminho dos céus. Era se libertar desse plano material. Você, vamos dizer assim, ralou por encarnações a fio para encontrar a sua verdade, a sua luz. Você está nos céus. E você, por amor à humanidade, você retorna aos planos inferiores. Retorna com essa chama, com essa verdade, com esse amor divino, pulsando no peito, e você desce para os planos inferiores para mostrar o caminho para aqueles que ficaram. Isso é altruísmo, isso é dedicação aos próximos. Então, Caô Cabecili, entendeu? Venha ver o rei descer sobre a terra, sabe? São culturas ancestrais que nos narram, nós vamos ver aqui hoje, que narram mitos, nos narram histórias sobre tantos desses missionários, desses seres de luz que fizeram esse descenso, essa descida num plano maior, amplo, para a nossa pequeneza na matéria, para nos trazer esse conhecimento. Nós na Umbanda chamamos, né, de povo do Oriente, e é em cima dessa expressão Oriente que a gente quer começar isso tudo, na verdade, um grande bate-papo, mas a gente quer esmiuçar um pouquinho o que seria a linha de Xangô Caô, a linha do Oriente. O Márcio... slide na tela. Meteu um slide legal na tela. Deixa eu botar aqui minhas cositas. Para quem estuda, vocês então, meus irmãos, estavam aqui semana passada com a gente, que viram um pouco da linha histórica da formação da Tenda Mirim, da teologia do Caboclo Mirim, que foi sendo aperfeiçoada com o tempo. Vão perceber que, e é o que o slide mostra bem claramente, as 7 linhas de Umbanda na Tenda Espírita Mirim, até 1952, e essa data, 1952, para quem estuda a história da Umbanda de Caboclo Mirim, é um marco divisório, porque foi quando Caboclo Mirim estimulou fundar o primário de Umbanda. E ele mudou, inclusive, o próprio ritual da tenda, mudou algumas coisas dentro da tenda em função do primário de Umbanda. O primário de Umbanda foi a Umbanda de Caboclo Mirim 2.0. Ele foi adiante em conceitos teológicos. Até 1952, ele tinha as 7 linhas, como está ali em cima, o Márcio elencou ali em cima. Oxalá, Iemanjá, Oriente, Oxóssi, Xangô, Ogum e africanos. Inclusive tem um trechinho da oração, como era feita, no final da oração, como era feita, e lá ele fala claramente, na oração no livrinho do início de 52, onde fala, né, em nome de Oxalá, Oriente, Iemanjá, Ogum, Oxóssi, Xangô e todos os africanos, em nome de Caboclo Mirim estão abertos os trabalhos espirituais dessa noite. Então, não existia essa expressão Xangô Caô até 1952. Ela surge a partir da formação do primário de Umbanda. Então, essa mudança de Xangô Caô e Iofá também, por que mudou esses dois nomes? Porque havia uma necessidade de ampliar o conceito. Africanos, a gente falou quando falou de Iofá, quando eles saudavam os africanos, para a pessoa apressada, limita o poder que você quer dizer sobre o que é Iofá por um pensamento rápido. Africanos são os escravizados que vieram da África, para o Brasil. Limita o conceito de Iofá a uma coisa menor, que é muito maior, o conceito de Iofá é muito maior do que simplesmente o escravizado africano.
É muito menor que isso. Isso é pequeno relacionado a tudo que você pode ampliar pelo seu esforço mental, pela sua conexão, pela sua busca. Você pode entender Iofá de uma maneira muito mais ampla do que isso. O que você quer dizer com menor, Sérgio? Menor no sentido só para filosófico. Não está diminuindo os negros, não é não, isso? Né? Não estou diminuindo os africanos. Apenas, né? A expressão africanos, como só Oriente, e aí vamos por Oriente. Oriente, parece que você limita tudo que vem chinês, japonês, limita ao conceito filosófico de Oriente, que é o que nós vamos tratar a partir de agora. Então, quando ele quis ampliar o conceito de Xangô Caô, porque tem muito mais a ser dito em relação a essa filosofia do povo do Oriente, que vai além de chinesinho, de oriental, de entidades orientais, tem muito mais do que isso. Então foi uma mudança para ampliar a filosofia, ampliar o conceito que cabe na expressão. Africanos limitava a filosofia embutida, tinha mais a ser dito, como Oriente limitava a de repente, um denominado grupo de pessoas, então tinha de vir todo mundo, salve, eu sou um japonesinho, eu vim trabalhar, limita a um tipo de coisa que o Xangô Caô é muito mais do que simplesmente dizer que é a linha do Oriente, mas é também, e facilita o nosso raciocínio. Então eu vou usar, nós vamos trabalhar em cima do Oriente para poder trazer alguns conceitos para vocês. Oriente, como o Márcio estava botando, você pode até voltar para o slide, para quem não pegou ainda o que é o Oriente, simbolicamente o Oriente é onde nasce o Sol. E isso era muito importante na Antiguidade, já falamos assim algumas vezes. É onde aquele que rompe as trevas, que traz a vida, porque sem o Sol as plantas não crescem, você não tem saúde, os povos antigos não conseguiam crescer, tinham medo, o escuro, o escuro à noite traz os perigos, traz as ameaças, a luz traz a vida plena, a energia solar, a deidade solar do passado nasce no leste. O leste é o Oriente, entendeu? Tudo que é leste é o Oriente. Inclusive... cortou um pedacinho ali, mas a história do Oriente, que eu falei que... Essa semana me caiu... Tá bom, o pessoal que estuda em letras e português vão me querer engolir agora, mas você vai confessar. Eu só caiu a ficha que o orientar, da relação de Oriente com orientar, né? E como ela é bonita, né? Tem muito a ver com o que a gente está falando aqui, da história do dar a direção para a gente seguir. Né? É a referência, é a direção, exatamente. Tanto que, na Antiguidade, todos os templos religiosos, e não é diferente com a matriz da Tenda Mirim, que eu já fui verificar, todos os templos religiosos são voltados para o Oriente. Você, quando forma no terreiro numa gira, você está de frente para o Médico Supremo, você está de frente para onde o Sol nasce, para o ponto cardial leste. Todos os templos religiosos têm os seus altares, os fiéis todos voltados para as suas orações, para o ponto cardial leste. Isso vem da Antiguidade, foi trazido até os dias de hoje pela concepção esoterista da luz que vem do Oriente. Então lá, o Médico Supremo que nós formávamos na matriz, nós estávamos olhando para o Sol. Estávamos olhando para o Médico Supremo, mas também estávamos olhando para onde nasce o Sol. Ali é o Oriente na tenda. Entendeu? Dentro de um templo, dentro do esoterismo que envolve a construção de um templo. Eu queria, não sei se você tem aí, por acaso, os conceitos, o que o Caboclo Mirim falava, que era Xangô Caô. Os conceitos, os recortes que falam isso. Cortou, isso. Que pena. Eu tenho ele grande aqui, eu posso tentar colocar. Entendeu? Enquanto ele vai botando, há dois conceitos básicos, e vejam bem, quando o Caboclo Mirim, quem lê a literatura de Benjamin Caboclo Mirim, fica com a sensação de que ele não queria falar. Ele falava por sinais, por códigos. A impressão que dava é que ele só jogava uma pista
para você correr atrás. As coisas nunca vinham claras, clarinhas, tipo tabelinha, não vinham. Deixavam margem para você, você ir adiante. E Xangô Caô, ele traz dois conceitos ligados a Xangô Caô muito claros e que nós encaixam com o que nós estamos falando aqui. Xangô Caô, quando ele, isso é tirado dos livros de 82, ele bota lá Xangô Caô como conhecimento da vida. E bota, no próprio Ordenações de 52, esse recorte do lado, ele que fala que Ordenações é o livro do primado, né? É o livro do primado. Em outro local, que eu acho que não é esse recorte, ele fala que Xangô Caô é a ciência, é a manifestação da ciência, uma coisa, a expressão da ciência. Tem um outro local, nos mesmos livrinhos, em que ele fala que Xangô Caô é o conhecimento da vida e Xangô Caô é a expressão da ciência. Então, vamos entender o que é essa expressão da ciência, o que é esse conhecimento da vida. Ciência, no dicionário, né? Ciência é o conhecimento profundo sobre alguma coisa. Isso é ciência. O conhecimento profundo sobre alguma coisa. Que os seus profundos e místicos raios, está lá na oração, raios luminosos, profundos, profundidade, olha lá, que do Oriente está na oração, que é a de abertura, a clássica oração da nossa escola, que do Oriente chegou o Otago com seus inigualáveis, profundos e místicos ensinamentos. Ciência, profundo conhecimento sobre alguma coisa. Tem a ver com o que eu falei lá no início da live, da nossa amiga Anne, que botou lá a diferença de cultura e sabedoria. O conhecimento profundo sobre alguma coisa é sabedoria. E essa sabedoria tem a ver com o conhecimento da vida. Né? Ele diz que Xangô Caô é o conhecimento da vida, o conhecimento profundo da vida. É um conhecimento tão profundo que é análogo à ciência. Está no dicionário a definição de ciência. Então, como é que a gente pode traduzir isso para vocês? Nós estamos falando, né, desde o início da nossa live, de planos de existência, de uma luz que desce sobre nossas cabeças, uma luz que vem de um plano maior e vem se condensando e vem chegando até o nosso plano de existência. Então, quando esses seres de luz sobem a montanha, quando esses seres de luz trabalham por encarnações a fio a sua própria índole, o seu próprio ego, vão trabalhando, lapidando a sua pedra, usando uma expressão maçônica, lapidando a própria pedra, entendeu? Não por à toa, São João Batista é o patrono da maçonaria. Então tem muito a ver essas expressões maçônicas, lapidando a própria pedra. Então, como eu falei no início, esses seres que trabalharam, evoluíram espiritualmente, estão no alto da montanha, que podiam ter seguido adiante e vão retornar, eles estavam pertinho dos céus, pertinho de um plano superior de espíritos libertos. Eles adquiriram um próprio autoconhecimento. Um autoconhecimento. Esse conhecimento não é esse conhecimento dos livros, esse conhecimento do grande discurso, não. É o autoconhecimento. Aquele que adquiriu o autoconhecimento, conheça-te a ti mesmo. Aquele que adquiriu o autoconhecimento começa a vislumbrar o conhecimento da vida. Lembra do triângulo da vida? O triângulo da vida está num plano superior. Eu até no nosso livro, tem várias abordagens para falar sobre isso. Eu usei muito a árvore da vida, da Cabala, como referência, porque visualmente fica fácil de ver. O triângulo da vida, onde a vida é a vida espiritual. A vida não é isso que nós estamos aqui, não. A vida é o plano dos espíritos. É a vida maior dos seres imortais. O triângulo da vida. Esses seres como nós, humanos como nós, que cresceram, se lapidaram, chegaram até as portas de um plano maior. Eles adquiriram o conhecimento da vida. Para eles o véu caiu. Eles adquiriram o conhecimento da vida. Através do seu autoconhecimento, eles vislumbraram o que vem depois. Vislumbraram um plano espiritual muito maior. E isso é transformador. É Moisés diante da sarça ardente na montanha, no Monte Sinai. É vislumbrar Deus.
é praticamente ver Deus nos olhos, é vislumbrar um plano maior, divino, superior. Esse é o verdadeiro despertar da consciência. Isso, como se diz hoje em dia, você é transformador, você nunca mais será o mesmo. E esse autoconhecimento é a sabedoria da encarnação, como nós lemos no conhecimento lá no início. E é isso que significa, traz para a gente o significado de Shingo-Kau como conhecimento da vida, como ciência, como conhecimento profundo sobre algo. É assim que a gente junta tudo e entende a vibe de Shingo-Kau, que chega lá tão perto de um portal, de um plano maior seguinte, e vem trazer para a gente essa fogueira, essa chama, esse conhecimento entre nós.